começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. A casa mental é o nosso tema deste programa e o nosso querido companheiro Jairo Avelar vai abordá-lo para nós. Tudo bem, Jairo? Tudo bem, um abraço a todos, né? Pedindo a Deus, a Jesus, que nos encaminhe aqui para que a gente possa ter assim, uma atividade muito feliz. Jairo, comente, por favor, em linhas gerais, a afirmação de Emmanuel de que a mente é o espelho da vida em toda parte. Olha, esta é uma das expressões, não é, da doutrina espírita que eu acho mais importante. Me permita até fazer um intercurso aqui nesse processo, começando por Chico Xavier, né, a quem merece de nós aí um profundo respeito, né, porque só mesmo uma mediunidade tão luzidia poderia fluir, né, uma expressão tão grande. Também Emmanuel, né, que a sua bagagem, a sua autoridade, né, permeia esta frase com uma profundidade impressionante. Aliás, é uma expressão do livro Pensamento e Vida, não é? É interessante, Emmanuel nos entregou o Pensamento e Vida exatamente no dia 2 de fevereiro de 1958. Nós poderíamos dizer que esse nosso programa, nós estamos comentando um detalhezinho, né, que foi colocado há 51 anos atrás. Né? 51 anos atrás, e uma verdade intocável, né, até os dias de hoje. Interessante quando a gente pensa, a mente é o espelho da vida em toda parte. Por quê? Ele compara a nossa mente com o espelho, porque o espelho, basicamente, ele tem duas funções. No primeiro instante, ele capta. No segundo instante, ele vai refletir. E a todo momento, a nossa mente ela está captando e ela está refletindo. Não é? Então, Emmanuel foi feliz demais quando ele coloca essa expressão que a mente é o espelho, porque nós vivemos destas reflexões e isso vai nos acontecendo diariamente. Agora, vamos pensar assim, o importante é o espelho, porque nós vamos ter, por exemplo, um espelho comum. Esse espelho ele vai captar, mas ele vai, às vezes, mostrar na captação N problemas, não é? Às vezes ele pode estar meio opaco, às vezes com ranhuras, às vezes com excesso de brilho, não é? Então, um problema do espelho, não é da imagem, problema do espelho. O espelho simbolizaria nós, a nossa. Nós, não é? E, da mesma forma que nós podemos pegar um espelho de cristal, não é? Às vezes cristais assim extremamente aprimorados, não é? E que vão refletir uma imagem perfeita. Então, falamos em Emmanuel, falamos em Chico Xavier. É interessante a gente observar isso também até no intercurso da mediunidade, não é? Porque eu costumo chamar de conjunto, não é? Entre esse conjunto Emmanuel, Chico Xavier, para que essa mensagem fluísse com a grandeza com que ela fluiu, era necessário que ambos os espelhos fossem de cristal. Não é? Ambos os espelhos fossem de cristal. Por quê? Porque quando Emmanuel ele gera a imagem para o espelho Chico Xavier, essa imagem é de uma grandiosidade inimaginável. Não é? Por quê? Emmanuel é um instrutor espiritual. Se nós lermos, por exemplo, Pensamento e Vida, se nós lermos Sexo e Vida, né, quando nós lemos as várias obras, né, de Emmanuel, por que Emmanuel é diferenciado? Porque ele trabalha numa área mental que não é a nossa área, é a área do impensado.
não é? Quando nós vemos, por exemplo, Einstein, né? Quando nós vemos Stephen Hawking na modernidade, quando nós vemos outros grandes aí, não é? A Freud, por exemplo, dentro da área que nós estamos discutindo, o valor dessas pessoas, né, a grandiosidade dessas pessoas é porque estes espelhos, eles projetam no impensado, não é? Por isso que nós temos tanta dificuldade de absorver. Você quis dizer, então, que Emmanuel transmitia para Chico uma imagem pura, e Chico, como um espelho cristalino, refletia aquela imagem com pureza também. Sem toques, sem deformar a imagem, não é? Sem qualquer prejuízo à imagem passada. Original. Porque vamos pensar o seguinte, uma pessoa, ela nos dá uma notícia ou nos conta um caso. É uma projeção, é uma imagem que foi projetada. Cada espelho vai absorver essa imagem de conformidade com a limpidez, com a capacidade desse espelho. Então, eu posso te falar assim, Marcelo, Dona Helena, aquela nossa amiga, ela está com um problema oncológico, com um tumor, assim, assado, um estado difícil. Depende da maneira que o seu espelho vai captar isso. Se nós temos um espelho bom, nós vamos dizer assim, olha, a nossa companheira, ela está atravessando uma fase necessária para o seu processo de evolução, para o seu processo de crescimento, e nós não vamos maldizer aquele momento. Mas se nós temos um espelho deturpado, nós vamos dizer assim, nossa senhora, mas não é possível, Dona Helena trabalhava tanto, mas será que os espíritos não viram isso? Será que... Não é? Uma distorção do pensamento, da compreensão das coisas, né? Então, os fatos, as projeções em si, elas são neutras, né? O importante é a capacidade do espelho em captar e em refletir, não é? Porque as pessoas precisam das nossas reflexões, não é? O Brasil, por exemplo, nesse momento que nós vivemos, né? Todo mundo fala em crise, todo mundo fala em dificuldades. Lógico, nós somos espíritas, temos uma responsabilidade muito grande. Nós não podemos ser mais uma pessoa que capta estas informações, recebe essas imagens, né? E reflete de forma, às vezes, ainda mais deturpada, passando pessimismo, passando angústia, passando estresse, não é? Muito mais pelo contrário. Nós sabemos, por exemplo, como espírita, não é? Que as coisas todas seguem um processo planejado, um processo prévio. Então, às vezes nós vamos dizer às pessoas assim, olha, às vezes a questão está difícil, a fase não está boa, mas esperemos em Jesus. Jairo, na obra No Mundo Maior, de autoria do espírito André Luiz, o instrutor espiritual Calderaro propõe que a mente é um castelo de 3 andares. Quais seriam eles? Olha, vamos pegar a fala de Calderaro e vamos analisar isso no tempo. Por quê? Quando nós vamos lá na Gênese, que é um livro trabalhado por Moisés, ele vai trazer, na parte que ele trata do dilúvio de Noé, ele vai fazer aquela narrativa. Naquela narrativa nós vamos observar um sentido figurado. O anjo do Senhor, encontrando com Noé, ele diz assim, Noé, construa uma arca. Não é? Construa uma arca. E que esta arca, ela tenha 3 covados. Não é? No primeiro porão, você coloque as bestas feras. No segundo porão, você coloque os animais familiares, domésticos. E no terceiro porão, você coloque os seus. Ora, nós entendemos que isso
é uma história, ela traz o seu sentido figurado nessa arca, né? Porque nós vamos ver que Noé, ele marca um final no processo, num determinado instante da evolução humana. É o momento em que esta arca, ela estava totalmente pronta, não é? Vamos pensar assim, esta arca, não é? Ela estava totalmente pronta. Bom, mas vamos pensar que Moisés, ele foi um iniciado egípcio, né? Ele foi um príncipe, ele tinha trânsito aberto dentro do Egito, ele vivia naqueles templos, não é? E nós sabemos que a civilização egípcia, né, ela tinha conhecimentos, ela possuía conhecimentos que até hoje, nas escavações, aqui e ali, vão vazando ao mundo moderno e trazendo, às vezes, detalhes que assustam até o mundo científico nos dias de hoje. Então, a bem da verdade, Moisés não estava narrando um dilúvio e Moisés também não estava falando de uma arca, não é? Mas o que é o dilúvio? O dilúvio é vamos dizer assim, é aquele amontoado de pensamentos, de acontecimentos, né? Essa evolução do pensamento humano, não é? Que era necessário ali que se construísse verdadeiramente as arcas, não é? Era necessário que as arcas estivessem prontas para elas poderem receber, não submergirem diante aos dilúvios. Vamos pensar o seguinte, na modernidade, nós vivemos aí, às vezes, o dilúvio do materialismo, o dilúvio da escassez financeira, não é? Às vezes o dilúvio das doenças, não é? Às vezes os lares convivem com o dilúvio das drogas, não é? São dilúvios. Para que esta embarcação não naufrague, é necessário que ela seja uma arca mesmo, potente, e é necessário que ela tenha os 3 covados. E isso, vamos dizer, já era de conhecimento, não é? Aí há mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, dentro, não é, da visão egípcia, que nós sabemos que é uma visão que já vinha lá com os exilados, né, e com, de espíritos de primeiro nível. Não é? Os anos passam, não é? Os séculos, aí, os milênios, não é? E nós vamos ver, então, o nosso Freud, que podemos até tratar disso mais à frente, né? Voltar a esse assunto mais à frente, e vamos então situar a questão do Calderaro, não é? Calderaro, ele como um espírito de primeiro nível, né? A gente nota na obra um espírito extremamente conhecedor, não é? Ele vai fazer essa citação, mostrando dentro dessa citação a mesma definição, a mesma descrição topológica da estrutura mental, né, que viria, vamos dizer, que havia entrado com Freud, né, de uma forma científica dentro das pesquisas. Então, o que eu acho isso lindo, maravilhoso realmente, eu acho que nós espíritas temos que aprofundar nisso e saber valorizar, não é? Como que a doutrina espírita é grande, na medida em que ela não foge das discussões, mas ela entra nas discussões, não é? Nas discussões científicas, nas discussões filosóficas, ela não só entra, como ela fortalece, colocando seus conteúdos vários, não é? Tanto daqueles que encarnados, como desencarnados, também de peso, não é? Quando nós vamos assistir, por exemplo, as entrevistas de Chico naqueles velhos programas lá do Pinga Fogo, com Hebe, né? na televisão antiga, nós vamos vendo a pujança dessa doutrina,
né? Na medida em que um instrutor, ele faz uma afirmação, aliás, no início do programa nós falávamos que é uma afirmação que já tem 51 anos, né? E a cada dia mais, não só a psicologia moderna, como a psiquiatria, não é? Vai se embrenhando mais e mais nestas afirmações, e nós vamos vendo que as afirmações de Calderaro, como também algumas afirmações do próprio André Luiz, pensado, né, em várias obras, né, são afirmações que nós podemos dizer assim, novas, como toda e qualquer afirmação da nossa modernidade. Esses 3 andares seriam, por exemplo, citados lá pelo Calderaro, o porão, o andar principal e o sótão. Vamos explorar individualmente cada um? Você poderia falar para nós a respeito do porão? O que significa esse andar de baixo? Vamos colocar assim, o que se coloca, né, em geral no porão? Nós temos a nossa casa, né? E temos lá o porão. Geralmente, nós guardamos no porão, né, às vezes materiais usados, né, usados recentemente, usados mais anteriormente. Às vezes, quando mudamos de casa, né, às vezes até herdamos um porão, algumas coisas que, né, que já estava ali, que está fixada ali. Isso nos permite até colocar aqui a questão da reencarnação, né? Porque esse porão, às vezes ele está, né, ele independe dessa veste, né? Então, esse porão, nós vamos tratá-lo, né, dentro das afirmações modernas, como sendo inconsciente, né? E se nós nos reportarmos às afirmações freudianas, né, nós vamos falar do id, né? Ou seja, quando tratamos desse inconsciente, nós falamos, né, in é sem, né? Fora da consciência. Ou seja, o inconsciente, vamos colocar, o consciente, ele é sempre consciente de alguma coisa. Porque se ele não for consciente de alguma coisa, ele é inconsciente, né? Tá certo? Então, qualquer material que ecloda do inconsciente, seja através do sonho, seja através de uma imagem, né, de alguma coisa, ou seja através até da metodologia da hipnose, né, da hipniatria, né, todo esse material, quando ele emerge do inconsciente, ele é consciente. Então, dentro desse ou seja, desse sem consciência, né, ali estão guardados não os materiais inservíveis, mas materiais que muitas vezes, naquele instante, nós não temos condições de lidar com eles. Fazem parte do nosso passado? Fazem parte do nosso passado, que pode ser um passado recente, né? Um passado médio, vamos dizer assim, e um passado bem passado, né? Um passado inconsciente. Me permita só uma colocação, por exemplo, né? Nós estamos, por exemplo, trabalhando com alguma pessoa que viveu um desastre. Aí ela fala com você assim, você fala, e aí, como é que tá? Porque você está trabalhando o que nós chamamos de trauma, não é? Você está tentando abrir espaço para o trabalho em cima daquilo que nós chamamos de nódulo traumático. Então você fala, e aí, como é que... E os acontecimentos, né? Como é que foram? Aí ele diz assim, eu saí de João Molevade. Tá certo, saí de João Molevade e vim. Você sabe onde tem aquele lugar? Sei. Tem aquela curva, sabe aquela descida? Sei aquela descida. Aí ele fala assim, eu fui descendo e eu entrei na curva. Aí você, olhando para ele, você nota o que nós chamamos de olhos do vazio. Ou seja, perdeu toda a referência com o presente, né? Mas ele não consegue entrar no passado. Por quê? Para ele entrar no passado, esse inconsciente tinha que vir a lembrança, né? Mas, e não é uma coisa que aconteceu
há 300 anos, 400 anos, às vezes é um acontecimento assim de 2 meses, às vezes a pessoa recente, né? Mas ali tem o que esse inconsciente, ele é uma questão da misericórdia divina, não é? Porque ele se integra inclusive nos mecanismos de defesa, porque ele não lembra do momento fatídico. Porque a dor gerada ali, o trauma gerado ali, não é? Se ele entrar nas linhas do consciente, se ele eclodir, né? As coisas vão se complicar às vezes para aquela pessoa. Fala-nos então agora a respeito do andar principal. Qual que é o simbolismo desse andar? Esse andar principal é o que nós vamos tratar, não é? De consciente, não é? É o andar que nós vamos tratar de consciente e é o andar que Freud iria chamar de ego, não é? E vamos dizer assim, que nós vamos chamar de eu, não é? O eu, ou seja, o que filosoficamente nós vamos tratar do em si, não é? O em si, ou seja, é aquele estado, não é? Em que nós temos domínio de tudo aquilo que nós produzimos nessa casa mental, não é? Esse consciente, ele trabalha, vamos dizer, o momento, não é? Ele trabalha o momento, mas esse consciente, ele também, se nós formos pensar só em termos da ciência, em termos do momento, da ciência comum, nós vamos entendê-lo só como um presente propriamente dito. Mas esse consciente, né, ele também tem o seu superconsciente, ele também tem o seu consciente mesmo, né, e ele também tem a sua faceta inconsciente. Porque muita coisa aqui, né, você às vezes tem determinadas questões que você não lembra. Por exemplo, eu no meu caso, por exemplo, eu tenho filhos, né, e vivi presente, às vezes, né, o nascimento desses filhos, né, e muitas vezes essa lembrança, ela não está comigo assim no consciente, mas ela é consciente. Porque se eu fizer uma exploração, se eu for recuperando os fatos... Se você tentar explorar, você alcança. Eu vou julgar. Você alcança. Né? Então ele está no andar principal. Ele está no andar principal. Ele só não está em evidência. Em evidência. Porque até mesmo outra maravilha, né? Porque é uma informação que eu não necessito trabalhar com ela toda hora, né? Então, o cérebro, vamos buscar hoje os computadores modernos, né? De vez em quando, o computador ele te chama e te fala assim, ó, tem os programas tais, tais e tais, que tem muito tempo que, né, que você não usa. Aí ele te pergunta assim, deletar? Né? Deletar? Quer dizer, no nosso caso, esse deletar não existe, porque nós não possuímos uma tecla del. Mas existe a mecânica, que esse arquivo ele é trazido para as regiões agora do inconsciente mesmo, não é? Agora, nós poderíamos dizer que dentro desse inconsciente, aí nós temos os traumas. Jairo, vamos agora subir para o sótão. Explica essa parte da nossa casa mental, por favor. Olha, o sótão é aquela parte mais alta da nossa casa. E geralmente, quando o sol se nasce, né, a primeira área a ser banhada por ele é o sótão, né, ser clareada e tudo, né? Então, o sótão é, na realidade, o ponto de entrada. É muitas vezes aonde entram as grandes conquistas, né? Os grandes ensinamentos. Ali é o ponto aonde nós temos o contato, vamos dizer, esse contato imediato com o presente, não é? Entra ali, vamos dizer, uma informação, a leitura de um livro, não é? Por exemplo, a leitura de um livro, às vezes um filme que assistimos, uma aula que assistimos, uma palestra que assistimos, isso vai entrando ali, não é? Vai sendo filtrado, né? Vai sendo filtrado, e estas informações elas vão descendo para o consciente.
às vezes, dentro da doutrina espírita, dentro da casa espírita, já aconteceu comigo e acontece com várias pessoas, por exemplo, nós lemos um livro ou assistimos uma palestra. As informações entram, vamos dizer que ela está entrando pelo sótão, né? Ou pelo superconsciente, ou por aquilo que nós conhecemos com Freud sobre o superego, né? Então aquilo vai entrar, aquela informação ela entra e nós saímos daquela leitura, ou saímos da casa espírita maravilhados com aquilo que nós ouvimos e queremos ir de pé juntos mesmo, proposta séria, colocar aquilo em prática. Chegamos na nossa casa, aquilo ainda está fazendo efeito, no outro dia ainda estamos maravilhados, mas às vezes um dia, 2, 3 dias depois, aquilo vai se desfazendo em nós e vai virando tão somente um conhecimento e vamos dizer assim, um conhecimento adquirido. E às vezes muitos companheiros da doutrina espírita, muitos amigos, dizem assim, nossa, eu não consigo colocar isso em prática, e vi uma palestra tão bonita há pouco tempo, isso e aquilo. Aí entra justamente essa questão, porque quando estas informações elas descem do superego para o ego, ou seja, ela desce desse superego para o eu, às vezes ela ainda não encontra ali referenciais, vamos dizer, são informações, são conhecimentos, mas não representam bagagem, não representam, vamos dizer, valores adquiridos. São processos que ainda demandarão tempo para uma grande mudança. Você diria que o sótão, é o local a área das nossas aspirações superiores? Ah, sim. Podemos dizer que ali estão muitas das nossas aspirações superiores e essas aspirações, à medida em que elas vão sendo praticadas, à medida que elas vão sendo trabalhadas e há um esforço na direção delas, elas vão viajando na direção do consciente, para ganhar o status de valores adquiridos ou de conhecimentos realmente adquiridos. Por uma coisa é conhecer, outra coisa é apropriar e outra coisa é praticar. Estamos às vezes na doutrina espírita e temos um amplo conhecimento, mas não temos, são questões que nós ainda não apropriamos, não tornamos aquilo uma realidade, e, consequentemente, ainda não colocamos em prática. Por isso que Emmanuel, no mesmo livro Pensamento e Vida, ele tem uma expressão maravilhosa, quando ele diz assim, Orsini, ninguém avança de improviso, além do círculo da própria evolução. Ô Jair, apesar de que você já citou várias vezes o trabalho de Freud, você poderia fazer para nós explicar qual é a similitude dessa divisão proposta pelo Calderaro, essa divisão didática, com a proposta psicanalítica de Freud? Vamos dizer o seguinte, que não há parecência, e não há similitude, há exatidão. Simplesmente as denominações que vão aí se alterar. Mas Calderaro, ele faz uma colocação que é a proposta de Freud, desde os seus trabalhos na primeira tópica, nos primeiros momentos, que quando ele vai trazer essa dimensão psíquica de uma forma topológica, aonde ele vai equacionar essa casa mental entre id, ego e superego. E quando nós colocamos Freud, André Luiz, Emmanuel, Calderaro, Freud brilha. Ele torna-se ainda maior, porque você dá ao id, ao ego, ao superego, a dimensão que nenhuma outra área da ciência dá.
Só a doutrina espírita maneja hoje habilmente essa área, que é a questão da paligenese, da reencarnação. Mas o Freud não entrou nesse aspecto da reencarnação. Freud, ele não entrou nesse aspecto da reencarnação, segundo alguns espíritos, né? Da seguinte forma: ele veio realmente com essa responsabilidade. E ele, então, trabalhou de uma forma maravilhosa. Aliás, vamos fazer uma digressão aqui interessante. Esses espíritos, Freud, Einstein, Luther King, né, Gandhi, né, quando nós falamos no início, por que eles são gênios? Porque eles trabalham no impensado, nas áreas do impensado. Então, tudo que eles falam, nós sentimos assim, aquele frisson, né? Porque é novidade, não pertence a esse ciclo, né, dos conhecimentos adquiridos. Ainda não nos pertence. Por isso eles são gênios. O Brasil assistia a Chico, né, no programa Pinga Fogo. E Chico falava coisas simples. E que nós, assim... Porque a simplicidade de Chico, ela ainda está além dos nossos níveis pensados. Né? Mas quando a gente vai amadurecendo, você fala assim, gente, isso aí é óbvio, é o caminho, né? Mas é ainda impensado, né? Então Freud, ele teve esse grande ganho, mas Freud avançou e eu acho, né? Jairo acha, né? Freud tinha eu acho que ele tinha um pouco de dificuldade de trabalhar em grupo. Tanto é que todos aqueles seus primeiros discípulos, né, com o tempo, eles vão se afastando de Freud e vão buscando outros caminhos, e caminhos realmente também interessantes, né? Mas em que isso afetaria o julgamento dele com relação a essa questão da reencarnação? É isso que você está querendo dizer? Sim, mas justamente no desenvolvimento desse pensamento, nós vamos ver o seguinte, que Freud, ele tornou-se famoso, sabe? Ele tornou-se famoso e ele tornou-se, assim, um as dentro das academias, né? Dentro do pensamento científico da época. Então, tornou-se um nome, um renome. Agora, faltou a Freud coragem, porque num determinado momento ele teria que falar na questão da reencarnação, da imortalidade da alma, ou seja, ele teria que enfrentar o mundo científico. Faltou ao nosso companheiro a coragem, não é, para levar a sua tarefa até o final. Perfeito. Né? Só completando essa questão, nós vamos ver uma coisa muito interessante. Enquanto Freud trabalhou a pulsão de vida, ou seja, essa energia, né? Ele trabalhou a questão vida, Freud avançou de uma forma maravilhosa e as coisas... Quando ele chegou nesse momento, que era o momento dele caminhar para o espírito imortal, dele defender essa questão nos meios científicos e tudo, ele deu uma esquivada e foi trabalhar a pulsão de morte. Quando ele deu essa esquivada para a pulsão de morte, então, imediatamente ele começou a desenvolver um câncer de boca. Partindo-se do princípio que estamos todos em movimento de permuta incessante, como você afirmou no início, assimilando os reflexos uns dos outros, até onde nós devemos considerar a vigilância e as responsabilidades nos relacionamentos humanos? Eu acho que devemos considerar isso totalmente. Por quê? Vamos começar pela infância, não é? Quando nós temos aí as nossas crianças, no processo reencarnatório, essa casa mental, ela é preparada, ou seja, as áreas do superconsciente, as áreas do inconsciente, não é? Elas são todas bem assim, é como se fossem bem reduzidas, para deixar aberto uma parte
né, esse grande eu, esse ser em si, que ele fica aberto para a assimilação, para receber informações, né? Ou seja, para projeções, né? Então, ali vai fluir novas informações. Então, vamos dizer, aquele pai, por exemplo, que ele, na sua casa, os filhos, né, ainda novos e tudo, estão lá, e ele acha que não tem inconveniente nenhum abrir uma cervejinha, abrir uma bebida, fumar um cigarro, né? Ou não há, às vezes as pessoas acham que não tem inconveniente nenhum, às vezes se apresentarem um pouco ébrios na frente dos seus filhos, ou mesmo os casais que abrem discussões, brigas na frente dos seus filhos, não é? Ora, tudo isso vai entrar naquele momento ali, nessa casa mental, né? Nesse processo mental. Vai entrar como? Imagem, não é? Esse espelho da criança está captando imagens. Está captando imagens. Agora, ele, num determinado tempo, ele vai ter que trabalhar estas imagens. Ele vai ter que trabalhar essas imagens. Ora, estas imagens são o que nós estamos chamando aqui, que você colocou como propósito desse instante, referenciais, né? Nós somos os referenciais, não vou dizer para os nossos filhos, não. Nós somos referenciais para as nossas crianças. Diz Emmanuel, a mente é o espelho da vida em toda parte, não é? Ou seja, o primeiro espelho que o filho se olha, que ele vê a sua imagem projetada, são nos pais, não é? São nos pais. Então, as imagens que ele começa a captar, de uma bebida aqui, um cigarro ali, uma discussão entre o casal acolá, não é? Às vezes uma animosidade, tudo isso vai entrando nesse processo mental, não é? Como projeções essas que mais tarde vão determinar o modus operandi deste espírito na sua jornada terrena. No momento em que, vamos dizer, no momento em que eu abro uma bebida na frente da minha criança, seja ela filho, neto, uma criança qualquer, eu não estou levando isso em consideração. Por quê? Esse ser em si, não é? Ele vai se moldando, esse ego vai se constituindo. Essas imagens, elas se tornam vivas. Agora, vamos dizer que, vamos a título de exemplo, vamos dizer que em 1420, essa criança que hoje está recebendo essa imagem, ela teve uma experiência na Áustria, uma experiência infeliz, tendo desencarnado até de alcoolismo. Essa imagem vai entrar, vai acompanhar essa criança. Quando esse processo começar a se estruturar de uma forma definitiva, lá pelos 11 anos e meio, 14 anos mais ou menos, essa imagem ela vai fluir para os escaninhos do porão, né? Lá do inconsciente, muitas vezes vai levantar aquela encarnação deficitária para o espírito, e ele às vezes vai, vamos dizer, ele vai voltar àquela imagem, ou seja, um ser reencarnado em 2009, né, sofrendo as influências de uma vida vivida em 1421. Né? Por isso que às vezes as pessoas chegam na casa espírita, né? As pessoas chegam na casa espírita, às vezes colocam o nome nos livros de orientação, de passe, de mediunidade, às vezes atribuem as coisas a obsessores, a isso e aquilo, quando na realidade o grande obsessor mesmo, né, é o obsessor anímico. Ou seja, são imagens projetadas desse passado que determinam os acontecimentos de hoje. Mas aí eu estou entendendo assim, no seu exemplo, a responsabilidade está sobre aquele que passa o exemplo. Nesse projeta. Caso, que projeta. Isso. Mas e a vigilância?
Porque no caso, digamos, a criança, ela ainda não tem essa noção da vigilância. Vamos dizer o seguinte, que eu comecei pela criança porque a nossa responsabilidade, ela é quadruplicada. Sem dúvida. Né? Porque nós, nesse processo da criança, nós temos que ser, inclusive, o sensor moral, que ela ainda não possui. Tá certo? Perfeito. Nós temos que ser, inclusive, o sensor moral. Agora, vamos pensar da seguinte forma, uma pessoa adulta, né, que ela tem esse sensor moral desenvolvido, né? A mesma bebida que nós estamos falando, de repente você entra para a faculdade, isso acontece demais, né? De repente você passa no vestibular, entra para a faculdade, né? Propostas maravilhosas lá, medicina, ciência da computação, psicologia, os pais sonhando, a pessoa sonhando, e de repente ela entra naquelas turminhas. E sai da faculdade no intervalo e vai para o boteco da esquina, sai daqui e vai para ali, né? Ou seja, ele vai captando imagens, embora não seja adulto, né? Ele vai captando imagens, bebida que nada, nós não estamos pregando aqui uma santidade, nós estamos falando do mecanismo. Do mecanismo, nós estamos falando uma questão que é científica, né? Nós não estamos falando assim, eu acho, pode ser, né? Não, nós estamos falando um processo que é científico, né? Então, ele vai ali, uma cerveja aqui, uma cerveja ali, ele desperta esse inconsciente, que muitas vezes os amigos espirituais fizeram isso para deixar argamassado lá, né? Deixar fechado, tamponado, para ele ser vitorioso nessa reencarnação, mas a invigilância, né? A invigilância fez esse contato, né? Provocou esse contato e muitas vezes se torna inadministrável. Né? A vigilância é a proteção, da própria pessoa contra essas imagens. Contra essas imagens. Porque, vamos dizer assim, nós somos muitos. Né? Nós vamos dizer assim, vamos pensar, quem sou eu? Né? Quem sou eu? Eu sou o Francisco, que depois fui o Júlio, que depois fui o Julião, que depois foi a Maria, que depois foi a Margarida, que depois foi o Antônio e que hoje é o Jairo. Ou seja, nessa sequência de vidas sucessivas, todas essas vivências são vivas em nós. Então, quem sou eu? Eu sou a somatória de tudo isso. Não é? De somatória positiva e somatória negativa, né? Somatórios que, a bem da verdade, a reencarnação está nos dando a oportunidade, né, de retrabalharmos todas essas experiências que ficaram para trás. Né? Então, Orsini, só aí, refletindo em casa mental, já é uma grande responsabilidade. Nós somos muitos. Agora, de forma anímica, nós estamos pensando isso aí, né, numa questão espiritual, reencarnatória, isso agora. Agora, vamos pensar de uma forma, vamos dizer, anímica, fechada. Né? Nós somos muitos, porque esse Jairo que está aqui agora, vamos dizer, é um Jairo espírita, mas tem o Jairo marido, tem o Jairo avô, tem o Jairo pai, tem o Jairo social, não é? Tem o Jairo esportista, não é? São várias áreas de uma mesma pessoa. Então, às vezes eu posso ser impecável como o Jairo avô, como o Jairo pai, como o Jairo, às vezes, como o Jairo espírita, sou impecável. Mas, como o Jairo esportista, vamos dizer que eu chego na quadra lá para jogar um futebol de salão, uma peteca, e por qualquer coisa me irrito, e brigo, e xingo, né? Ou seja, uma área desse Jairo, né, merece cuidado, entendeu? Porque aquela rebeldia, aquela agressividade que se manifesta na praça de esporte, né, ela é uma agressividade que, se eu não trabalhá-la aqui, se eu não amortecer esses ímpetos, se eu não trabalhar esses reflexos, Emmanuel diz assim, os hábitos se fazem numa esteira de reflexos. Né?
Às vezes a pessoa entra em mim, eu tiro a perna e dou uma pancada, né? Nessa esteira de reflexos, eu posso contaminar. Esse Jairo agressivo dentro da praça de esporte, se ele não tiver vigilância, se nós não tivermos muito cuidado conosco mesmo, esse Jairo da praça de esporte, daqui a pouco ele está gerando um avô agressivo, está gerando um pai agressivo, está gerando um espírito agressivo, está gerando um psicólogo agressivo, né? De uma agressividade que estava circunscrita aqui. Então, essa questão, né, que é a proposta nossa, né, da noite, da casa mental, né, os nossos pensamentos, esse processo, né, da emanação, da captação, esse processo dos reflexos, eles são processos de uma responsabilidade que eu te digo realmente para nós espíritas. Nós não estamos falando para o leigo, né, mas para nós, dentro da nossa caminhada, são responsabilidades que muitas vezes, Orsini, nós não nos atentamos para ela. Jairo, Emmanuel afirma que só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Explica esse pensamento, por favor. Ele vai dizer, né, na complementação, que a vontade é um impacto determinante sobre o ser, né? Essa vontade, ela é uma das questões mais importantes. Por quê? Porque a maioria das pessoas querem, né? Aliás, é por causa disso que nós temos hoje tanta literatura de autoajuda, né? E que se nós computarmos o volume das literaturas de autoajuda, nós vamos chegar à conclusão que a produtividade é muito pequena, não é? Justamente por quê? Porque desperta em nós um querer, não é? Mas a vontade, o querer é aquela questão assim, isso assim, você quer, eu quero. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Agora, a vontade, ela é esse impacto determinante. É quando você pega um caminho, se decide por ele e você baliza e avança na direção dele. Por isso que nós vamos encontrar dois tipos de pessoas, não é? Os vitoriosos, né? E os fracassados. Aí, em geral, as pessoas dizem para os outros assim, nossa, Orsini, você deu sorte, hein, senhor? Não é? Ou seja, elas computam esses avanços, né, como sendo uma sorte. Porque é muito mais fácil nós atribuirmos, não é, esse sucesso à sorte, de que dizer assim, olha, eu não consegui ter a vontade que você teve. Não é? Porque dentro dessa vontade, você pega os seus objetivos e você parte na direção deles resolutamente. Me permita buscar um pensamento que eu acho interessante, que é de Sartre. Sartre diz assim, nós somos o projeto de nós mesmos. Só existimos na medida em que nós nos realizamos. Então, viver é um ato biológico. Viver é um hambúrguer, um macarrão, um feijão. Eu vivo, você vive, uma formiguinha que esteja aqui dentro do nosso estúdio, alguma coisa, tudo vive. Agora, existir é uma proposta de realização. Nós saímos do projeto para atingir a realidade. Quando nós viemos do mundo espiritual para cá, nós trazemos um projeto. Todos nós. Não existe vida que avance a matroca. Todos nós estamos dentro de um projeto superior. Só que o projeto superior não é para o meu protetor espiritual cumprir, não é para o meu amigo espiritual cumprir, para minha esposa, para os meus filhos, para A ou para B. O meu projeto é pessoal. Eu tenho que cumprir o meu projeto. Olha, a diferença
de viver e de existir é que existir está no foco da realização pessoal, não é? Agora, você só sai dos projetos, você só se torna realidade existencial na medida em que você se realiza. E só existe realizações se houver vontade. Por isso que Emmanuel faz essa colocação da importância da vontade que vai impactar esse ser, né? Que vai ser determinante para o sucesso desse ser, seja no ambiente social, seja no ambiente profissional e seja no ambiente espiritual. A vontade, então, ela é determinante para que a criatura coíba certas ações. Para que ela decida por um caminho melhor ou pior, né? Só a vontade pode fazer isso, né? Porque, vamos dizer, nós trouxemos exemplos dentro de um macro, né? Dentro de um processo espiritual, mas aí a pessoa diz assim, eu não consigo parar de fumar. Aí alguém diz assim, não, tem uma droga nova no mercado e você compra um remédio muito bom, prescreve lá e vai tomar aquele remédio. Ora, e a pessoa continua fumando, não é? Ela quer parar de fumar. Mas a droga, por mais potente que seja, por mais moderna que seja, ela é incapaz de movimentar a vontade dentro de nós. Exatamente. Nós não estamos dizendo que ela é inservível, mas se ela for aliada à vontade, ou se ela se aliar à vontade, não é? Nós somos seres sem limites. Né? Nós, lembrando aquele filme, né, do Fernão Capelo Gaivota, né? Esse ser que ele pode ir além de si mesmo, né? Ele pode avançar, assim, ele pode dar um show existencial, desde que ele se permita impactar pela vontade. Jair, para a gente então encerrar a nossa última pergunta, como manter a higiene da nossa casa mental? Olha, essa higienização, vamos dizer que ela é extremamente importante, né? E eu acho que isso não advém de uma ação. Eu acho que isso é um contexto, né? Acho que o primeiro ponto para essa higienização, ele parte de uma apropriação do Evangelho. Isso parte do princípio de quando nós nos aproximamos, aqueles que se aproximam de Jesus nunca mais são os mesmos, né? Porque acho que Jesus toda essa terapêutica, né, crística, eu acho que ela tem uma influência muito grande na nossa autodeterminação, na nossa vontade. Jesus chega ao cego Bartimeu, né, e diz a ele assim, o que queres que eu te faça? Né? E Bartimeu diz assim, né, Senhor, que eu veja. Era a vontade dele. Né? Aí Jesus diz assim, como queres, assim te seja feito. Né? Ou seja, o que imperou aí? Foi a vontade de Bartimeu dentro da capacidade da obra de Jesus. Né? Eu acho que essa apropriação do Evangelho, ela é maravilhosa. Em segundo ponto, nós espíritas, nós temos, falando de Emmanuel, não vamos tratar de outros autores, vamos tratar de Emmanuel, de Chico. Não me chame de fanático, mas eu te digo que em Emmanuel nós temos material para mais 1000 anos de estudos, de avaliação, de aprofundamento, de conhecimento. Se nós debruçarmos em Emmanuel, nós temos material inesgotável. Então, é buscar esse tesouro que a doutrina dos Espíritos nos oferece, não é? A nossa codificação, não é? Esse trabalho
de apoio à codificação, às nossas obras subsidiárias, né? Focando, né? Eu acho que quando falamos de obras subsidiárias, nós falamos de Emmanuel. Não é? Então, eu acho que isso é muito... esse material que a doutrina espírita nos oferece é um material que ele avança, ele entra pelo sótão, ele apropria, né? Ele vai fazendo um trabalho de limpeza nas áreas do ego, né? Do nosso consciente, ele vai nos levando a modificar valores, né? Ele vai nos moldando em novas maneiras, às vezes uma maneira de olhar, uma expressão, né? A maneira de cumprimentar um amigo, ele vai provocando modificações tão profundas, vai nos trazendo docilidade de alma, né? Docilidade. E aí, quando isso vai se tornando valor adquirido, ele vai avançando pelo porão. E aí vai higienizando a casa mental. Vai fazendo essa asepsia e vai enrijecendo as barreiras, né? Porque essas barreiras elas têm que ser enrijecidas para que materiais traumáticos, né, materiais pesados, materiais complicados não emerjam nas outras direções, né? Por essa fragilidade é que nós estamos cheios aí de depressão, estamos cheios de pânico, de ansiedade, não é? Estamos cheios de transtornos, não é? Operacionais, ocupacionais, não é? Então, isso é uma fragilidade. Então, são esses valores que não nos levam a nos fortalecer. Nós ainda somos espíritos indigentes. Não é? Somos espíritos ainda necessitados em alto grau. E nós precisamos desse tratamento de emergência, que vem através destes companheiros, não é? Do mundo maior, não é? Que essa pleiade de espíritos que, fluindo sobre nós, nos ajuda a enrijecer, não é? Esse nosso processo mental, melhorar a nossa guarda, melhorar a nossa posição e assim, dentro, né, do nosso dia, da nossa caminhada, avançarmos. Nesse quase final, né, faço até questão de lembrar um pensamento de Emmanuel também, que eu acho muito importante. Quando ele diz assim: avance com o teu fardo, ainda que seja 1 milímetro por dia, né? Acho que isso, para a nossa casa mental, ela é maravilhosa. Nós não devemos viver as aspirações dos santos, né, dos anjos, né, mas em reconhecendo a nossa pequenez, né, trabalharmos, colocarmos a humildade, colocarmos a perseverança, né, nesse grande processo que é a Terra, né, esse grande laboratório de almas. Espiritismo BH agradece a presença do nosso querido companheiro Jairo. Muito obrigado, Jairo. Nós aqui te agradecemos, né, e rogamos a Deus, a Jesus, né, que nos ampare, nos proteja e, né, os ajude a avançar com essa proposta maravilhosa. Ok, obrigado. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!